Oi, gente, tudo bem? Bom, eu demoro, mas sempre apareço por aqui, né? Hoje eu vim trazer um assunto bem importante que algumas pessoas têm me trazido e aí tenho refletido bastante sobre isso, que é aquela coisa de fazer terapia, né? Por que fazer terapia? A gente percebe que teve sim um boom, né, da psicologia, um boom da terapia, principalmente depois da pandemia, em que a gente estava enfrentando, né, enquanto mundo, um sofrimento psíquico muito intenso, né, muitas perdas, muita angústia, muita ansiedade, muito isolamento social. Então tudo isso vai causando ali muitas dores que vão se tornando insuportáveis e a gente passa a recorrer a ajuda, a buscar ajuda, né? Então é importante sim, porque a gente vai desmistificando, né? A gente vai deselitizando a psicologia, a gente vai fazendo com que a psicologia comece a ocupar cada vez mais espaços. Mas a gente tem que ter um certo cuidado também com a generalização, né? Porque a gente entra numa vibe, geralmente quando a gente começa a fazer terapia, que a gente começa a gostar, a gente começa a ver que tá fazendo bem, a gente acha que todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que passar por isso. Sim, de fato, é importante para as pessoas passarem por isso. Só que uma coisa que é essencial na terapia é que você confie na terapia, né? Que você chegue na terapia de forma desarmada, que você consiga ali trazer os conteúdos que você não tem coragem de levar em outros lugares, mas que te trazem angústia. Então, muitas vezes a gente tem um sofrimento, só que a gente acaba protegendo esse sofrimento de alguma forma, né? Porque é doloroso ficar sofrendo. Então a gente vai tentando disfarçar, são as famosas compensações, né? Seja em situações ali mais prejudiciais para o corpo, outras coisas que são prejudiciais para a mente ou para as relações. Então a gente se isola, ou a gente fica feliz demais, ou a gente começa a fazer alguma coisa que ocupe essa mente. E sim, de fato é muito bom fazer coisas para ocupar a mente. Mas tem angústias que não necessariamente passam, né, com essas ocupações. Então é nessas angústias que a gente vai conseguir trabalhar, que a gente vai acessar. E para que essas angústias cheguem, né, no psicólogo, a gente precisa ter essa confiança, ter essa segurança, se sentir confortável, se sentir à vontade, sem medo do julgamento, porque a gente tem sim um medo do julgamento dos outros, mas quem está se julgando primeiro é a gente. Porque você só vai ter medo do julgamento se você tem dúvidas sobre a sua ação, sobre o seu comportamento, sobre o seu pensamento. Então, quando você vem sem esse medo de julgamento, quando você percebe que você tem liberdade para poder trazer ali até as coisas mais estranhas que você pode imaginar, que você pensou, é quando a gente tem a oportunidade de trazer isso à consciência. Trazendo isso à consciência, a gente consegue trabalhar. Então, a terapia é quase um processo cirúrgico, né? Às vezes a gente precisa abrir ali para dar uma cutucadinha, para poder tirar ali o que está machucando, poder fechar de novo, né? E sempre fica cicatriz, não tem jeito. Situações traumáticas são traumáticas, né? Então, não necessariamente você vai esquecer aquilo e seguir sua vida. Sempre vai voltar alguma coisinha, porque é uma dor, é um processo doloroso, né? Então a cicatriz é uma forma de entender que você elaborou, você fechou aquilo, mas você não esqueceu. Então, mas porque essa memória ela ajuda nas novas experiências, né? Nas novas buscas e etc. Então é importante pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que é o processo terapêutico e que o processo terapêutico não é tão simples assim. Então a gente vê muitos comentários das pessoas, minha psicóloga disse, minha terapia, né, falei isso na terapia e etc. Então assim, não necessariamente o que é para um vai ser para todos. Então a gente vai trabalhar justamente com a sua perspectiva. O que você acredita? O que você espera da terapia? O que você tem enquanto visão de mundo? Por quê? A minha visão de mundo é minha. Então eu tenho sim as minhas concepções, eu tenho sim as minhas crenças, eu tenho lá os meus ideais, só que não necessariamente os meus ideais são iguais aos dos pacientes, então eu não vou introjetar ali o meu pensamento, mas sim respeitar a sua consciência, respeitar a sua história de vida, as suas experiências, e a partir das suas perspectivas é que a gente vai trabalhar. Então, por isso que, assim, não necessariamente a psicologia é neutra, mas ela exige, sim, um pouquinho de reserva, né, na imagem do psicólogo, da psicóloga,
Porque você projeta muita coisa com base nesse conhecimento. Então, às vezes você tá ali trazendo uma queixa, né? E aí você fala, tá, mas a psicóloga faz isso, então peraí. Então, por isso que exige ali um certo distanciamento, né? Até mesmo pra gente tentar manter esse ambiente isento de influências. Porém, é necessário sim você ter uma identificação com o profissional, né? Você olhar para sua psicóloga e entender que essa pessoa é confiável. Muitas vezes a psicóloga não tem nada a ver com você e você olha e fala assim, nossa, será que essa psicóloga tá me entendendo, né? Será que essa pessoa tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Tá entendendo minha perspectiva? Então, assim, a identificação é importante porque você se sente mais confortável, né? E não necessariamente a identificação precisa ser ali você saber exatamente o que a psicóloga pensa, porque tem muita coisa que é pessoal de cada um e a gente é humano, a gente tem coisas diversas. Mas no sentido de você olhar e sentir-se confortável, né? Tá, essa psicóloga traz uma imagem que me agrada, ela traz um pensamento, uma linha de raciocínio que eu acho interessante para mim. Então, por isso que eu acho que vai funcionar, né? E aí, quando você deposita essa confiança, você vai trazer as suas expectativas, você vai trazer suas angústias, seu sofrimento, e a gente vai te ajudar a elaborar isso de acordo com as suas perspectivas também. Porque todas as escolhas são suas, né? A gente não tem o direito de escolher nada por ninguém. Então a gente vai dar umas cutucadas às vezes, fala assim, oh, você olhou por esse lado, né? Você olhou pra cá, mas peraí. Por quê? Porque a gente vai buscando, né, cutucar esse pensamento no sentido de olhar todas as possibilidades, de compreender ali o que você tem ao seu alcance que pode te ajudar e fazer a escolha. Muitas vezes a gente vai fazer escolhas ruins, mesmo estando em terapia, porque o terapeuta não vai te carregar no colo. Então, estando em terapia, a gente vai tentar elaborar, mas muitas vezes a gente precisa fazer tentativas, né? E a gente aprende na tentativa e erro. Então, às vezes, por mais que as pessoas digam, né? Não faz isso porque é ruim, porque é ruim, porque é ruim, você vai fazer. E às vezes é essa batidinha de cabeça que traz ali uma consciência de algumas coisas. Não que seja necessário, mas às vezes a gente tem nossa teimosia também, né? E aí tem coisa que se a gente não faz, o e se é torturante. Então, às vezes, ir lá e ver que não funciona é importante, principalmente para algumas pessoas. Então, não necessariamente a gente vai dizer, ó, não faça isso, né? Você acha que é importante fazer isso? Você acredita? Então, faça. Se não der certo, a gente vai trabalhar isso. Então, são possibilidades que a gente vai explorando, que a gente vai conhecendo, né, até que a gente alcance ali um status de autonomia, de independência emocional, de confiança em si própria, né? Confiança no seu pensamento, nas suas ideias, nas suas possibilidades e nas suas atitudes. Então, tudo isso é importante pensar, é importante ponderar quando a gente for para terapia e levar tudo isso de forma muito franca, tá? A gente tá ali para escutar o sofrimento do outro, né? Não precisa se preocupar com o sofrimento da psicóloga, porque a psicóloga faz terapia para tratar o sofrimento dela e não vem ao caso, né? O processo terapêutico é sobre o paciente, não sobre o terapeuta. Então vamos tentar desmistificar essa coisa de que a terapia é boa para todo mundo, porque não é. Se a pessoa não acredita, se a pessoa não deposita expectativa, a terapia não vai ser boa. A terapia não vai funcionar e essa pessoa vai sair dali frustrada, né? Dizendo que o profissional foi ruim, etc, etc, etc. E muitas vezes isso pode atrapalhar até de buscar ajuda em outro momento. Então é importante a gente entender, né, que o processo de cada um começa a partir de si, da sua vontade, né? Não que a gente não vai indicar, né? Você vê que alguém tá sofrendo, né? Você vai dizer, olha, você já pensou em fazer terapia? Só que assim, esse fazer terapia é o processo de cada um, né? E é na terapia que a gente vai conseguir entender o porquê que a gente demorou tanto para chegar até a terapia, né? Também assim, terapia não é para a vida toda. Tem momentos que às vezes a gente quer dar uma pausa, você quer parar, não quero mais cutucar sofrimento nesse momento, né? Quero levar um pouquinho aqui, deixa essas dores guardadinhas, daqui a pouco eu mexo nelas.
Porque a gente sempre vai ter coisas a elaborar, a gente sempre vai ter sofrimento, sempre vai ter eventos ali difíceis, né? E a gente vai aprendendo a lidar. Então, tem momentos que tá incomodando muito mais, que a gente precisa de uma ajuda mais intensa. Tem momentos que não tá incomodando tanto, eu posso deixar um pouquinho aqui, ou eu tô lidando bem com tudo isso, né? Não é todo sofrimento também que a gente precisa necessariamente levar pra terapia, né? A gente leva pra terapia aquilo que tá precisando ser mexido, né? E é importante pensar sobre isso também, né? O quanto que te incomoda, o quanto que você tem uma dificuldade às vezes para entender o que é exatamente que incomoda, né? E conseguir colocar isso para fora, que é muito difícil, né? Não é igual conversar com o seu amigo ou com a sua amiga, porque quando você está conversando com seus amigos, você tá num bate-bola. Então você traz, essa pessoa vai te trazer conselhos, né, de acordo com as experiências dessa pessoa. E aí por isso que o psicólogo não dá conselho, né? A gente traz ali alguns direcionamentos para que você consiga olhar por outras perspectivas, mas não conselhos. A gente nunca vai indicar que você faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa, porque nós trabalhamos justamente na promoção de autonomia, promoção de liberdade, promoção de empoderamento, né? E independência emocional, principalmente, porque aí você não precisa do afeto do outro para se sentir melhor. O afeto do outro é complemento, porque você se ama, né? Você se sustém, você se compreende. Quando você se compreende, torna-se um pouco mais fácil você conquistar o afeto do outro, porque o outro vai vir ali para acrescentar. Quando você não consegue se valorizar, muito dificilmente as pessoas vão te valorizar, porque você não vai trazer essa imagem, né? Aquela coisa de vender o peixe. Então, autoestima é importante sim, porque você consegue se mostrar bem, se mostrar feliz, né? Se mostrar suficiente para que a outra pessoa venha agregar, né? Nunca completar e nem ser completado. Então, é importante a gente pensar nisso em todas as nossas relações. Mas não vou me estender muito, porque no mundo que a gente vive as pessoas não têm paciência de assistir vídeos tão longos. Então trouxe um pouquinho essas provocações aí e a gente pode ir conversando sobre isso. Em alguns momentos eu posso trazer mais conteúdos nesse sentido, pra gente poder explanar mais. E vocês podem trazer sugestões também, pode fazer comentário, pode mandar mensagem. Tô aqui tentando movimentar um pouquinho mais as redes. Não necessariamente tão frequente, mas sempre presente. E contem comigo, tirem suas dúvidas e façam terapia se sentirem vontade.